Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre suas vidas nesta quinta-feira. Quinta-feira, dia 19 de março do ano 2026. Agradecidos, gratos ao Senhor por mais este dia de vida. Agradecidos ao Senhor por Ele ter nos permitido descansar e de estar aqui nesta manhã para compartilhar uma palavra de Deus com todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o mate e o amanhecer. Já estamos começando. Em 2 Samuel, capítulo número 7, logo após Davi ter trazido a arca, instalado a arca no Monte Sião, na fortaleza de Sião, fortaleza esta que foi conquistada por Davi, logo de ter estabelecido a arca ali, ele vai estar na sua casa, meditando, e vai falar para o profeta Natan. Ele vai falar algo para o profeta Natan. Sua irmã Idalina, bom dia, bom dia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, sua casa, sua família. Que Deus abençoe. O Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. No capítulo número 7 de 2 de Samuel, no versículo número 2, ele vai dizer para o profeta Natan o seguinte: eu moro em casa de cedro e a arca está numa tenda. Tenda e tabernáculo é a mesma palavra. A palavra hebraica, tanto para tenda como para tabernáculo, é Mishkan, e refere-se a uma tenda. No deserto, quando o povo saiu de Israel, Deus ordenou a Moisés levantar um tabernáculo, uma tenda, uma Mishkan. Bom dia, nosso irmão José. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, que a graça do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Ali, então, ele levanta um tabernáculo. Tabernáculo este que tem as proporções imensas, que é rodeado pelo muro feito de cortinas. Vai levantar a tenda propriamente dito. Deus vai dar todas as indicações para Moisés. Era praticamente uma casa de ouro ali no meio do deserto. Tudo o que Moisés vai fazer ali no tabernáculo, tudo está apontando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A porta tem 5 covados de altura, 5 covados de largura, a porta que tinha para entrar ali no átrio do tabernáculo. Essas medidas estão nós falando da graça de Deus. Graça e responsabilidade. O próprio altar do holocausto, onde faziam os sacrifícios, ele era quadrado, totalmente quadrado. 5 covados. Também apontando a graça do Senhor e também a responsabilidade que tinha aquele sacerdote ao fazer aquele sacrifício de expiação pelo povo. Tudo isto estava apontando a Jesus. Foi feito o tabernáculo na antiga aliança.
A antiga aliança foi feita com o tabernáculo. Agora, o tabernáculo estava em Siló. Em Siló foi o último lugar onde ali esteve a arca dentro do tabernáculo, onde ali tinha um sacerdote chamado Eli, que foi muito negligente no que se diz respeito às suas ações sacerdotais. Isto encontramos em 1 Samuel, a partir do capítulo número 1. 1, 2, 3, vamos ver ali toda a história de Ana, de Elcana, de Penina, toda essa história aí, e também do sacerdote Eli e de seus filhos Finéias e Ofni. Eles vão fazerem coisas totalmente erradas diante dos olhos de Deus. Eles vão levarem abominação para dentro do tabernáculo ao deitar-se com mulheres dentro do próprio tabernáculo. Certo é que vem uma guerra e o povo vai perder a arca. Vai perder a arca. E essa arca então vai ficar em poder dos filisteus. Porém, os filisteus vão serem atacados por úlceras, por tumores, e vão sentirem o temor do Senhor e vão devolverem a arca também com uma oferta. Vão ter que fazerem ratos de ouro, tumores de ouro, enfim, para levar como uma oferta pela sua transgressão, vamos dizer assim. Ficou então depois a arca da casa de Abinadab, que já vimos. Logo a arca passou para a casa de Obed-edom. Agora Davi leva a arca para Jerusalém e a vai colocar no lugar que ele tinha preparado para a arca, que é no Monte Sião. No Monte Sião tinha uma tenda que foi levantada por Davi, uma Mishkan, que foi levantada por Davi. Agora, a diferença do tabernáculo de Moisés, a tenda que levantou, ou o tabernáculo de Davi, tinha um acesso direto. Bom dia, pastor Vicente, da cidade de Montevidéu, que Deus abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre sua casa, sobre a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tabernáculo de Moisés tinha o altar do holocausto, tinha a entrada. Ali, dentro do lugar santo, estava a menorá, que é o candelabro de 7 braços. Ali estava o altar do incenso. Ali estava a mesa com os pães da proposição. Logo tinha uma cortina que separava o lugar santíssimo, que era onde estava a arca. E ali naquele lugar não podia entrar ninguém, a não ser o sumo sacerdote uma vez no ano. Ele podia entrar ali, através de um derramamento de sangue, através de um sacrifício que ia fazer lá no altar do holocausto. O tabernáculo de Moisés, Jesus Cristo, a sua obra redentora por cada um de nós. Agora, Davi vai levantar também um tabernáculo, uma tenda, uma Mishkan, queira chamar. Vai levantar essa tenda na colina, no Monte Sião, onde ali tinha uma fortaleza que ele conquistou quando invadiu Jerusalém. Hoje se confunde o Monte Sião com o Monte Moriá. São dois lugares totalmente diferentes. Monte Moriá, onde Abraão levou o seu filho para sacrificá-lo. Todos conhecemos a história do que aconteceu e o sacrifício de Isaac não aconteceu. Ali Salomão logo vai levantar o templo do Monte Moriá.
que é onde está hoje aquela cúpula, a mesquita da Rocha ali dos muçulmanos em Jerusalém. Ele vai levantar então esta tenda na fortaleza de Sião, no monte Sião, na colina de Sião, como você queira chamar. Só que vai ter uma grande diferença com o tabernáculo de Moisés. Ali não vai ter o altar do holocausto, mesmo que se faziam sacrifícios ali naquele lugar. Porque os sacrifícios daquela época estavam sendo feitos em Gibeão, que era outro lugar. Agora, ali não tinha todos aqueles instrumentos ou aquela mobília que tinha o tabernáculo de Moisés. Ali não estava a menorá, ali não estava o altar do incenso, ali não estava a mesa da proposição. Nada disso existia ali. Tampouco estava a fonte de bronze, que para entrar ao lugar santo, no tabernáculo de Moisés, as pessoas tinham que ir e lavar-se, purificar-se com a água daquela fonte de bronze. Interessante é, e não podemos deixar de falar disto, que aquela fonte de bronze foi feita, ou de cobre, se queira chamá-lo, foi feita com os espelhos das mulheres. Com os espelhos das mulheres foi feita aquela fonte de bronze. E quando chegava ali aquela pessoa para lavar-se, purificar-se ali naquele lugar, ela ia ver o seu rosto naqueles espelhos daquela fonte. Eles iam enxergar o seu próprio rosto ali. Bom dia, nossa irmã Berna, que Deus abençoe poderosamente a sua vida ali na cidade de Artigas, Uruguai. Que Deus venha abençoar aquela cidade. Deus venha colocar a sua mão ali para frear a violência ali da cidade de Artigas. Um grande abraço também para Valéria, que Deus abençoe suas vidas. E sim, Maranata, Cristo vem e vem em breve. Devemos colocar o Senhor. Estamos falando pausadamente para que você vá entendendo a diferença entre o tabernáculo de Davi e o tabernáculo de Moisés. Dizia que quando as pessoas iam purificar-se ali, elas, quando iam lavar-se, iam ver o seu rosto refletido daquela fonte, já que era feita dos espelhos das mulheres, de cobre, de bronze, que eram polidos a tal maneira que logo podiam ver o seu rosto. Interessante, não é? Bom dia, nossa irmã Maria, aqui na cidade de Cacequi. Que Deus abençoe sua vida, seu esposo, seus filhos, que a graça de Deus esteja sobre a sua casa. Interessante porque a pessoa ia purificar-se, lavava suas mãos, mas ao mesmo tempo estava enxergando o seu rosto. E às vezes, pela manhã, logicamente, nós levantamos, vamos ao banheiro e ali tem o espelho. Eu olho para o espelho e às vezes penso também como estou eu diante do Senhor. Como seria naquela época o temor do Senhor. Mas o certo é que Davi vai construir um tabernáculo com um livre acesso à presença de Deus. Ao livre acesso à presença de Deus. Isso está nós falando agora da graça do Senhor. O tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, está nós falando da graça do Senhor, da salvação, da conquista do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz. Ali, ele conquistou
comprou, pagou com a sua vida pela nossa salvação. Ali tinham acesso direto. Eber, bom dia, bom dia. Cidade de Tacuarembó, Uruguai. Que Deus abençoe poderosamente suas vidas. Um grande abraço para a esposa, filhas, netos, para toda a família, que Deus venha abençoar. Agora tinha um livre acesso à Arca do Senhor. A Arca do Senhor. E vai ter algumas características ali, aquela tenda, aquele tabernáculo, aquela Mishkan, que a igreja deveria de tomar o exemplo. Tem algumas denominações, não sei bem quais são, mas que tem tomado esse modelo de Davi para implementar nas suas denominações. Certa vez eu vi um pastor ali em Camboriú, estava dizendo, seu sonho era ter 24 horas de oração e a igreja aberta. Que não se fechassem as portas daquele lugar. E 24 horas de oração e adoração, 7 dias na semana. E este era o modelo, era o que acontecia no tabernáculo de Davi. Ali Davi colocou os levitas. E o interessante é que quando, logo daquele episódio, com a sua esposa Mical e tudo isto, no versículo número 7, a palavra de Deus vai nos dizer, então naquele mesmo dia, o mesmo dia em que colocaram a arca ali, que estavam todos alegres, felizes, por terem trazido a arca novamente ou trazido por primeira vez para Jerusalém. Vai nos dizer antes, a palavra de Deus do capítulo 16 de 1 de Crônicas, que nos dá mais detalhes sobre o que aconteceu. Segunda de Samuel, capítulo número 6, não nos dá muitos detalhes do que aconteceu ali. Já no capítulo número 7, que citamos quando começamos nossa transmissão, Davi já vai ter a intenção de construir o templo ao Senhor. Ele vai dizer no capítulo 7, verso número 2, que ele mora em casa de cedro e a arca do Senhor está numa tenda. Aquilo mexe com o coração de Davi. Mas Deus sabemos que não vai permitir que ele venha construir o templo, senão vai ser o seu filho Salomão depois. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor. Isto para recordarem, louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. E aqui estão os nomes daqueles homens que ali estavam. Era Asaf, o chefe, e Zacarias, o segundo, depois dele Jeiel, Semiramote, Jeiel, outro Jeiel aqui, Matitias, Eliabe, Benaía e Obed-Edom. Obed-Edom. Com alaúdes, com harpas, Asaf o fazia ouvir com símbolo. Quem estava ali? Obed-Edom. Aquele levita que tinha recebido a arca na sua casa. Aquele homem deixou para trás sua casa, sua propriedade e está agora no tabernáculo de Davi servindo ao Senhor. O tabernáculo de Davi está Obed-Edom servindo ao Senhor. Isso faz me lembrar quando Deus chamou Abraão. Isso faz me lembrar quando Deus chama alguém para o ministério, a tempo integral, tempo total.
deixamos para trás nossa terra, família, casas, trabalhos, propriedades, para servir ao Senhor. E ali está Obed-Edom, não poderia ser outro. Porém, continua dizendo, no versículo número 7. Então, naquele mesmo dia, Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Davi escolhe um salmo para que venham cantar ali, para que venham louvar ao Senhor. O interessante é que Davi era compositor, um escritor, um cantante. A grande maioria dos salmos foram escritos por Davi. E a mim me chamou a atenção, no dia de ontem, passei parte da tarde pesquisando na palavra do Senhor sobre isto. Que salmo? Qual era esse salmo? Qual era o número desse salmo? Eu queria saber. E ali vou me deparar com algo. Que não é um salmo. São vários salmos. Davi vai tirar trechos do Salmo 105, do Salmo 96, do Salmo 98, do Salmo 136, do Salmo 106, e vai tocar este salmo. Vai fazer um novo salmo para adoração ao Senhor. Ali, no tabernáculo de Davi. Naquele lugar que ele tinha feito para abrigar a arca do Senhor. A maior parte está no Salmo 105, que vai do versículo 9 ao 22. Certo? Essa parte, do 9 ao 22, é o Salmo 105. Logo vem os outros salmos, vem o 96, que tem uma boa parte também aqui escrita, que começa no versículo número 23. Mas é um salmo que Davi vai preparar especial de ação de graças. Ação de graças. Agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tinha feito pelo povo, pela própria vida dele. É um salmo de agradecimento ao Senhor. E ali agora vão ter um louvor de 24 horas, 7 dias da semana. Ali vai ter pessoas ministrando, orando, durante 7 dias da semana, 24 horas. Os céus se abriram sobre o Monte Sião. Os céus se abriram ali em Jerusalém. Está nós falando dessa graça aventura. Esse livre acesso que temos hoje para chegar à presença de Deus. Direto. A arca estava visível para todo o povo. Ela não estava mais oculta. Agora o povo podia chegar livremente, adorar, glorificar ao Senhor. A graça de Deus está aberta para toda a humanidade. É isso que está nos falando o tabernáculo de Davi. É isso que está nos ensinando, que está anunciando 1000 anos antes da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. 1000 anos antes. O tabernáculo de Moisés está falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada coisa ali do tabernáculo aponta para o Filho de Deus. Agora, o tabernáculo de Davi
já está dando que a graça de Deus está disponível 1000 anos antes. Ali já o povo podia chegar livremente à presença de Deus. Podia estar louvando, adorando, glorificando ao Senhor ali naquele lugar. Iam buscar água, passavam frente ao tabernáculo de Davi, e ali ia ter alguém louvando. E não seria nada estranho ou de duvidar que parte do povo parasse ali também para louvar e agradecer ao Senhor. Era 24 horas. Quantas vezes dessas 24 horas nós adoramos e agradecemos ao Senhor? Ou louvamos ao Senhor? O dia completo tem 24 horas, não é verdade? Alguns utilizam 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar, e as outras 8 horas. Está me sobrando 8 horas. O que eu faço com esse tempo livre? Quantas horas estou nas redes sociais contaminando minha mente? Quantas horas estou ao serviço do reino do Senhor? Nessas 8 horas que me sobram. Quantas horas estou deitado no sofá, assistindo alguma programação na TV? Que tempo, vamos ser sinceros, que tempo estamos dedicando ao Senhor? Qual é o nosso tempo que dedicamos ao Senhor? Ao domingo vou na igreja. 19h30 começa o culto. 19h30. E não é de estranhar que 20 horas alguém ou do celular olhando a hora. Alguns desconformes com o louvor, outros não estão nem sequer ouvindo a pregação, outros criticando a pregação, outros criticando talvez a esposa do pastor por a maneira como está vestido o pastor. Essa gravata não combina, aí estava com o sapato sujo, sei lá, e tantas coisas. Mas adoração ao Senhor não está presente nesses corações. Adoração ao Senhor não está presente nesses corações. Necessitamos ser purificados pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Necessitamos sim rever algumas atitudes nossas. Necessitamos rever nossa vida espiritual. E sabe o que? Isto acontece em todos os lados. Não é somente aqui em Caciqui, Porto Alegre, Montevidéu, Taquarembó, enfim. Todo lugar acontece. E tem alguns que são tão santos que não chegam até a casa do Senhor no domingo para não contaminar-se. Porque aqueles que estamos dentro da casa do Senhor, estamos todos em tratamento, 24 horas, 7 dias da semana. O Senhor tratando com as nossas vidas. O Senhor ministrando nos nossos corações. Somos perfeitos? Não, vamos caminho à perfeição. Somos justificados diante do Deus Pai através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não pela nossa própria justiça, mas sim pela justiça de Jesus. Então podemos considerar-nos justos
diante do Senhor. Justos diante do Senhor. Louvar ao Senhor. Imagina, o Salmo número 96, que está aqui no versículo número 23, diz: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Anunciai de dia em dia a sua salvação. Vamos perguntar-nos para quantas pessoas testificamos de Cristo nesta semana. Realmente, como está a nossa vida com o Senhor? Agora está aproximando-se a Páscoa. Agora tem alguns que estão em Quaresma. Se eu disser para você que isso nada agrada ao Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar? É melhor obedecer do que sacrificar? O tabernáculo de Davi tem muito a nos ensinar. O tabernáculo de Davi deveria ser um modelo, não somente para a igreja, mas para as nossas próprias vidas espirituais. Para nossas próprias vidas espirituais. Deveria ser um grande exemplo. Uma tenda simples. Ali estava a arca de Deus. A arca do Senhor simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Hoje já não temos mais uma arca, mas sim temos a presença de Deus sobre as nossas vidas. Podemos sentir a sua presença em qualquer lugar, em qualquer ocasião. A graça do Senhor está disponível. O caminho de salvação está disponível. O caminho de salvação está disponível. Para você que está preso na droga, na prostituição, no adultério, nos maus costumes, na corrupção, está escravizado e não vê uma saída. O Senhor entregou a sua vida por você, por mim, por todos nós. Se nós parar para imaginar a maneira em que morreu o Senhor Jesus Cristo, o sofrimento dele por cada um de nós. Eu lembro quando lançaram o filme A Paixão de Cristo. Se conseguiu um cinema, e o cinema um dia da cidade de Artigas fosse pura e exclusivamente para as diferentes congregações lá da cidade de Artigas. E lotou o cinema. Logo naquele momento, ali quando vem a parte da crucifixão, as chicotadas, se ouvia no silêncio daquele cinema, muitos chorando, outros orando. Isso foi uma realidade. Talvez esse filme nem sequer mostra o verdadeiro sofrimento que teve o nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine uma pessoa amarrada, sendo chicoteada, com pedaços de bronze ou de osso na ponta daquele chicote com várias tiras de couro. Aquilo, quando batia, formava um hematoma. No segundo, terceiro golpe, aquele hematoma estourava, saltava pedaços de pele, sangue, uma coroa de espinho na sua cabeça.
suas mãos pregadas no madeiro, seus pés. Imagina isso. Por que esse sofrimento? Para que essa graça redentora viesse a alcançar a humanidade. Viesse a alcançar a humanidade. Até, olha, você que conhece a palavra de Deus, você que conhece a palavra do Senhor, é uma ingratidão ao Senhor quando nós desviamos, quando negamos a nossa fé. É uma ingratidão ao Senhor não reconhecer aquilo que Ele fez por cada um de nós. Alguns estão mais preocupados por brilharem no palco como cantantes, como adoradores. Outros como pastores famosos, que tem que ter agora um lugarzinho ali para eles estarem antes de pregarem, com um refri, com massinha, salgadinha. Se nós damos uma olhada para o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e se damos uma olhada para os apóstolos no primeiro século, a igreja do primeiro século, que privilégio eles tinham. Irem para o tronco, irem para o cárcere, serem chicoteados, serem maltratados. Paulo e Bernabé, numa ocasião, foram recebidos como deuses. Mas logo, quando a mensagem não agradou, apedrejaram a Paulo e deixaram ele quase como morto. Tem algo que me surpreende e me chama a atenção. Que mesmo com todos aqueles golpes, tudo que ele tinha sofrido, ele vai levantar-se, vai visitar os irmãos e vai partir para outra cidade para anunciar o Evangelho. Não desistiu. E nós desistimos porque o pastor não veio me visitar. O pastor não veio no meu aniversário. O pastor não lembrou do meu aniversário. O pastor é tão humano como você. A filha do pastor passou na rua e não me cumprimentou, ou o filho, ou o sogro, a sogra, sei lá. E usamos isso como pretexto, como para deixar de congregar, para deixar o Senhor. Se isso não é gratidão ao sacrifício do Senhor, o que é? Aprendamos 7 dias, 24 horas, louvor e adoração. Que a nossa vida possa estar nas mãos do Senhor, 7 dias da semana, às 24 horas. Que Cristo possa permanecer em mim e que eu possa permanecer em Cristo. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nesta manhã, ó Deus, quero agradecer-te, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Mas também, ó Deus, pedir-te perdão, ó Pai, porque muitas vezes somos ingratos, ou não reconhecemos, ou não lembramos de tudo aquilo que tu fizeste para que nós pudéssemos ser salvos das garras do maligno. Senhor, entregastes o teu Filho unigênito, porque tu amastes ao mundo, porque tu nos amastes, ó Deus, porque teu amor, Senhor eterno, é algo que sobrepassa o nosso entendimento, Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor amado, perdoa a nossa ingratidão, Senhor.
Senhor, transforma-nos, ó Deus. E que cada dia, Senhor, que venha, cada dia, Senhor, que venha daqui para frente, seja motivo, Senhor, de agradecimento a Ti. Que cada conquista que venhamos ter desta vida, venha ser motivo de agradecimento a Ti, Senhor. Um agradecimento sincero, um agradecimento que saia lá do mais profundo do nosso espírito, do nosso coração, Senhor. Meu Deus, Te louvamos e Te agradecemos por este dia, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela salvação. Obrigado pela Tua graça. Obrigado, Deus, por o ar que respiramos. Meu Pai, louvamos e adoramos o Teu nome. Amém e amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Amanhã estaremos novamente aqui, 7 horas da manhã, com uma palavra de Deus para o seu, para o meu, para os nossos corações, diretamente do trono de Deus. Deus abençoe sua